Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o Caio, eu sou aluno do 6º período do curso de Direito da Unimais, Faculdade de Inhumas, e assim como meus colegas, nós somos gratos por fazer parte desse projeto. Nesse vídeo nós trataremos sobre as ações empresariais para elaboração de contrato que tenham ciência e reconhecimento da respectiva função do trabalhador. A principal ferramenta para garantir a eficiência e seguridade do colaborador e do empresário é através do contrato, certo? O contrato de trabalho, ele é essencial para as empresas e para os colaboradores, porque estabelece clareza nas relações empregatícias. Para as empresas, oferece segurança jurídica e define condições como jornada, remuneração e responsabilidades. Para os colaboradores, garante seus direitos, delineia-se suas atribuições e demonstra comprometimento na empresa, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro e confiável. Desse modo, é essencial haver o contrato e, posteriormente, os meus colegas irão trazer assuntos que agem de forma objetiva para o entendimento a respeito dessas ações, como os seus efeitos, a importância das ações e, caso não seja feito um contrato, as suas consequências. Então, obrigado desde já e espero que vocês gostem. Vou estar trazendo aqui para vocês as razões para a importância da elaboração dos contratos de trabalho. A elaboração de contrato de trabalho ela é fundamental para estabelecer as condições e termos que regem a relação entre empregados e empregadores. Esses documentos, o contrato de trabalho, eles desempenham um papel crucial na definição das expectativas, das responsabilidades e o direito de ambas as partes ali que estão no termo contratual. E eu vou estar citando aqui para vocês algumas das principais razões pelas quais a elaboração do contrato de trabalho é importante e fica salva a dica. Um desses pontos é a clareza e a transparência. Os contratos de trabalho, eles proporcionam clareza quanto às expectativas e responsabilidades entre as partes. Ele vem para ajudar também a evitar aqueles mal-entendidos, aqueles conflitos, ao estabelecerem termos específicos para o emprego. Outro ponto é a proteção legal. Esses contratos, elaborados dentro da contratação entre a empresa e o empregado, eles servem como instrumentos legais para definirem as obrigações e direitos de empregadores e empregados. Então, isso oferece aquela proteção legal para ambas as partes, caso venha acontecer alguma disputa ou algum litígio futuramente. Outra razão também que nós temos é a confidencialidade e propriedade intelectual. Em alguns casos, os contratos eles incluem cláusulas de confidencialidade e propriedade intelectual para proteger as informações sensíveis da empresa e garantir qualquer trabalho desenvolvido durante o período do emprego pertença somente à empresa. Então, essa cláusula em si, ela vem para proteger a empresa mesmo, de qualquer ato que o colaborador venha a querer prejudicá-lo futuramente. Temos a determinação de condições específicas. Dependendo da natureza do emprego, os contratos podem incluir cláusulas específicas, como regras de comportamento no local de trabalho, política de férias, entre outros detalhes. Ou seja, em resumo, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a elaboração de contrato de trabalho ela é essencial para criar um ambiente mais transparente, e legalmente seguro e justo para ambas as partes, Esses contratos, eles ajudam a evitar conflitos e trazem estabelecimento de expectativas claras para as pessoas, Ele estabelece uma expectativa daquilo que vai ter na relação de trabalho e fornece uma base bem sólida entre o empregado e o empregador. Qual a importância dos contratos? Os contratos são ferramentas importantes no universo empresarial. Eles funcionam como garantia das regras existentes nas relações jurídicas, que precisam ser estabelecidas no negócio. Os pontos principais da importância dos contratos, primeiramente, é de estabelecer as obrigações e direitos.
pois, por meio dos contratos, são determinados direitos e deveres das partes contratantes e definidas as normas gerais daquele negócio, tendo o objetivo de resguardar as partes com a aplicação de premissas básicas de boa-fé e cooperação. Outro ponto importante é que a partir dos contratos se possibilita maior segurança jurídica, pois um contrato bem elaborado e detalhado determina o conforto entre os interessados, sendo contratante e contratado. Dessa forma, caso ocorra uma rescisão contratual, ela será pautada pelo respeito às regras, uma vez que toda determinação legal estarão ali previstas no contrato. Dessa forma, também é importante para evitar os desacordos, pois as cláusulas que constam no contrato são uma forma de garantir o cumprimento do mesmo. Isso evita que as partes entrem em desacordo, que acarretem prejuízos e vários outros transtornos. Quando um contrato produz efeito. Os efeitos do contrato começam a ser produzidos a partir do momento em que as partes concordam com os termos e assinam o documento. A partir desse momento, o contrato começa a ter vigência e os seus efeitos começam a ser aplicados. A vigência dos contratos pode ter prazos determinados e indeterminados. E é importante que as partes estejam cientes dessa duração do acordo estabelecido. No caso de um contrato com prazo determinado, os efeitos começam a ser produzidos a partir da data de início estabelecida no documento. Já no caso de um contrato por prazo indeterminado, os efeitos iniciam-se a partir da data assinada de acordo. Em determinados casos, o contrato pode conter cláusulas que estabelecem condições específicas para que os seus efeitos estejam iniciados. Essas condições podem variar de acordo com o tipo de contrato e as particularidades do acordo firmado. Por exemplo, um contrato de prestação de serviço pode conter uma cláusula que estabelece que os efeitos do contrato só serão iniciados após a realização de um determinado pagamento. Já um contrato de compra e venda pode conter uma cláusula que estabelece que os efeitos serão iniciados após a entrega do produto. É importante, que as partes envolvidas estejam atentos a essas cláusulas e cumpram todas as condições estabelecidas para que os efeitos do contrato possam ser iniciados. A não observação dessas condições pode acarretar uma consequência jurídica, tais como a anulação do contrato e a responsabilização por perdas e danos. E quais as consequências da ausência do contrato? A ausência do contrato escrito é muito prejudicial às partes, pois não protege os interesses em caso de descumprimento dos deveres acordados. Além disso, somente um instrumento contratual firmado terá validade jurídica. Quando as regras de determinada relação empresarial não são formalmente acordadas, não é possível estabelecer a garantia no cumprimento das obrigações. E nesse caso de ausência de um instrumento contratual, também não ficam claros quais são os direitos de cada uma das partes. Outro ponto muito importante é a falta de comprovação quanto ao prazo contratual e o objeto deste contrato, bem como a contraprestação a ser recebida pelo produto ou serviço. De todo modo, a inexistência de um acordo escrito gera muita insegurança a todos os interessados e pode levar a conflitos futuros significativos. Como assessoria jurídica pode auxiliar na elaboração de contratos de trabalho? Sabemos que para elaborar um contrato de trabalho não é algo fácil de ser feito e que o empregador não deve fazê-lo sem um aparato jurídico, pois o mesmo pode colocar alguma cláusula abusiva no contrato ou deixar de colocar alguma cláusula importante, assim futuramente gerando prejuízo à empresa. O empregador deve buscar um advogado especializado na área, pois esse terá conhecimento profundo sobre as leis trabalhistas, sobre a Constituição, assim não deixando que o contrato seja vicioso e resguardando ambas as partes. E também o empregador deve saber, ter ciência, que o contrato de trabalho ele é importante para o seu negócio e que antes de fechar qualquer contrato, ele deve sempre colocar no contrato tudo que foi acordado entre as partes, tipo função, salário, intervalo, entre outros. Em resumo, a elaboração do contrato de trabalho ela vem para criar um ambiente de trabalho mais transparente, legalmente seguro e justo para ambas as partes, assim evitando conflitos futuros
deixando as expectativas claras de ambas as partes e assim se tornando uma base sólida para um ambiente de trabalho mais seguro. Obrigado a todos que assistiram até o momento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar, a gente ficará satisfeito em saná-las, ok? Então curte, comente e compartilhe. Brigadão, até mais. Fui!